Como vocês sabem, nós estamos então falando, né? Estamos falando sobre ser segundo o coração de Deus, obviamente inspirados na vida de Davi, onde estivemos analisando por todas estas semanas todas estas situações da vida de Davi, todas as características da vida de Davi, tudo aquilo que Davi passou, como foi que começou, e viemos desde o início, né, trazendo e colocando para você tudo aquilo, né, que fazia com que Davi fosse chamado um homem segundo o coração de Deus. Falamos das qualidades de Davi, falamos dos defeitos de Davi, e para lembrar você então de tudo isso, né? Onde foi que como tudo isso começou, digamos assim. Por isso, nessa noite nós queremos terminar este tópico, né? Próxima semana nós já vamos estar com outro tópico. Então hoje nós queremos terminar e fechar com chave de ouro este tema, ser segundo o coração de Deus. Por isso, vamos arrancar então. Eu quero convidar você para fechar os teus olhos e para orar juntamente comigo, para colocarmos este tempo nas mãos do Senhor, né? Que o Senhor esteja nos abençoando. Por isso nós oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, louvamos, bendizemos o teu nome, Deus. Bendizemos o teu nome. Declaramos que só o Senhor é Rei, só o Senhor é Deus. Muito obrigado, porque tu és Deus bom em todo tempo. Em todo tempo tu és bom. Muito obrigado por permitir, Senhor, pela tua graça, que possamos estar juntos aqui para estudarmos a sua palavra. Estamos diante da tua palavra, que é a verdade que nos importa nesta noite. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que não acrescentemos nada, que não tiremos nada da tua palavra e que ela por si só venha falar conosco. Dá-nos, ó Deus, a unção que necessitamos, a autoridade que necessitamos, a graça que necessitamos, ó Deus, para que a tua palavra seja pregada tal e qual ela é. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, isso tudo começou, obviamente, porque algumas pessoas nos perguntam, ou nos perguntavam, né? Por que Davi era conhecido, ou porque Davi ficou conhecido assim, como um homem segundo o coração de Deus? A primeira coisa, obviamente, foi Deus que o chamou assim, né? Foi Deus que o chamou, né? Foi Deus que falou que já tinha preparado uma pessoa segundo o coração dele. Então, isso foi Deus que falou de Davi. Não é que Davi falava por aí que ele era uma pessoa segundo o coração de Deus. Não foi Davi que falou isso, foi Deus que falou. Então, isso foi confirmado, né, na vida de Davi, na unção sobre a vida dele. A gente falou sobre a unção, né? A gente falou sobre a unção. A unção que havia na vida de Davi. Nós falamos da maneira que Davi foi ungido, explicamos o termo unção, tudo isso que é o derramamento, né, do óleo, né? E Davi foi ungido. Davi foi ungido primeiramente, né, na casa de seus pais, né? Davi foi ungido na casa de seus pais pelo profeta Samuel, né? A gente viu isto. Davi depois foi ungido por todo o reino de Judá primeiramente, foi a segunda unção de Davi, né? E a terceira unção de Davi, onde ele foi ungido por todo Israel. Então Davi foi ungido para ser rei. E a quarta unção da vida de Davi é quando ele mesmo clama, né? No Salmo 23 ele clama, unges a minha cabeça com óleo. Então Davi foi ungido, e essa unção de Davi, ela foi realmente de Deus. A gente falou sobre unção, não sei se vocês lembram disso, né? Nós falamos isso, que a pessoa para ungir, ela tem que ser uma pessoa que está fazendo da parte de Deus. Então, foi Samuel que ungiu Davi. Então, uma unção completamente credenciada por Deus. Entendeu? Então, Davi, ele seguiu, né, já nesta unção. Depois falamos de muitas coisas, falamos das semelhanças, por exemplo, de Davi e de Saul, né, que as semelhanças não eram tantas, simplesmente que eles foram ungidos por Samuel, eles foram
reis, né? E as semelhanças paravam por aí, né? Porque o que marca a vida desses dois homens, na verdade, foram as diferenças, né? As diferenças. Aí falamos um pouquinho, vimos as perseguições, e aí a gente foi vendo tudo isso e falamos que isso é muito fácil dizer que é uma pessoa segundo o coração de Deus, né? Mas para você viver isso, você tem que ser reconhecido pelas outras pessoas. Falamos que um homem segundo o coração de Deus é uma pessoa prudente em palavras, lembram disso? Falamos disso, que um homem segundo o coração de Deus é um homem prudente em palavras. E lembre-se que nós falamos também que um homem prudente em palavras, ele é reconhecido pelas pessoas que vivem ao seu redor como uma pessoa prudente em palavras, né? Não é ele que sai falando que eu sou prudente em palavras, né? Se o cara falou isso, você toma cuidado porque não é, tá bom? E falamos de uma série de outras coisas, né? Falamos sobre dependência de Deus, né? Falamos sobre ter graça diante dos homens. Davi tinha isso muito, né? Isso é muito notório na vida de Davi, né? Eu fico pensando assim, irmãos, que Davi, ele era aquela pessoa que ele chegava chegando. Sabe como é? Chegar chegando? Aquele cara que chegava e as pessoas gostavam de ficar perto dele, né? Ele não era aquele cara chato. O chato, ninguém quer ficar perto dele, né? Não, Davi era aquele cara que tinha graça. Então as pessoas queriam ficar perto dele. Então, falamos de tudo isso, né? Falamos da dependência de Deus, uma vez mais, entramos bem no aspecto de ser dependente de Deus, que Davi era muito dependente de Deus, né? Falamos também sobre isso aí. E uma série de coisas que nós vimos, que ele, um homem segundo o coração de Deus, ele vê além dos outros, e a gente foi falando tudo isso. E hoje nós queremos terminar com chave de ouro, né? Queremos terminar com chave de ouro, e para terminar com chave de ouro hoje, eu quero que vocês venham comigo ao Salmo 23, porque o tema de hoje é: um homem segundo o coração de Deus, ele faz de Cristo o seu pastor. Ele reconhece a Cristo como o seu pastor. E isso era muito notório na vida de Davi. E por isso eu quero que você venha comigo, o salmo mais conhecido da palavra, né? E nós vamos para lá. Você que tem aí a sua Bíblia, abra comigo, por favor, né? Salmo 23, muitos nem precisam de abrir porque sabem de memória. Então, vamos ler o Salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente vai explicar isso aqui daqui a pouquinho. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas tranquilas, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Veja bem, guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Veja bem, não temerei mal algum, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, né? A gente vai falar sobre isso também, né? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, outras versões dizem meus inimigos ou oponentes, né? Unges a minha cabeça com óleo. Isso aqui que eu falava, isso aqui é a parte que a gente falava, né? Que Davi, ele pede essa unção, né? Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou para sempre, né? Então tá, um homem segundo o coração de Deus, ele faz de Jesus Cristo o seu pastor, ou seja, ele tem a Jesus Cristo como o seu pastor. E a primeira coisa que é bom nós falarmos dentro deste tópico, digamos assim, é que, veja bem, a relação de Davi com as suas ovelhas
era uma relação de pastor e de ovelhas. Porém, Davi se espelhava na relação de Deus com ele como ovelha. Deu para entender o que eu quero dizer? Então, Davi, como uma ovelha, ele tinha Deus como seu pastor, né? Por isso que ele fala que o Senhor é meu pastor. Então, este era o parâmetro da relação de Davi com as suas ovelhas. Presta atenção nisso. Não era pouca coisa. Não era pouca coisa. Por quê? Porque Davi, ele queria ter para com as suas ovelhas uma relação de pastor, assim como ele confiava em Deus como o seu pastor. E isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, ele declarava isso, que o Senhor é o meu pastor. Né? Então, veja bem isso, que Davi, ele queria ter essa relação com as suas ovelhas. Isso mostra que ele não era um pastor relapso. Era um pastor que cuidava das suas ovelhas. Era um pastor que amava as suas ovelhas. Era um pastor que tinha atenção com as suas ovelhas. Era um pastor que defendia as suas ovelhas. Era um pastor que lutava pelas suas ovelhas. Era um pastor que valorizava as suas ovelhas. Era um pastor que conhecia as suas ovelhas. Por que Davi queria e anelava ter essa relação com as suas ovelhas? Porque este era um anseio do coração de Davi com relação à sua relação com Deus. Este era o anseio de Davi. Então, veja bem que é importante demais isso. Então, Davi vigiava as ovelhas, né? E ele sabia que Deus o vigiava. Glória a Deus, ele sabia que Deus o vigiava. Davi guiava as ovelhas, né? Guiava as ovelhas, e ele sabia que Deus o guiava. Davi defendia as ovelhas, ele sabia que Deus o defendia. Então, esta era a relação proposta de Davi. E mais importante, irmãos, muito importante isso, né? Davi obedecia a Deus. Né? Por isso Davi ensinava as suas ovelhas a obedecer a ele. Então as ovelhas de Davi o obedeciam. Porque este aprisco, este local das ovelhas, essa relação de Davi, ela era com as suas ovelhas, era toda com base na relação que ele tinha com Deus. Então, havia comunhão. Entende isso? Havia comunhão do pastor com as suas ovelhas. Havia comunhão da ovelha com o seu pastor. Então, era um lugar de comunhão. É sempre bom lembrar que o termo pastor, hoje em dia, está muito relacionado, e você, por favor, presta bem atenção nisso e não confunda o que eu vou te dizer. Por favor, o termo pastor está muito condicionado ao termo teológico. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem pessoa que acha que é pastor porque ele é teólogo. Entendeu? Tem pessoa que acha que é pastor porque ficou 4 anos no seminário. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem pessoas que a pessoa pode passar 4 anos no seminário estudando teologia e não ter sido chamado por Deus para ser pastor. Toma muito cuidado com isto. Muito cuidado com isto, né? Então, pode estudar teologia, deve estudar teologia. Que bom que você estuda teologia, mas que bom que você seja um pastor chamado por Deus. Porque se você é chamado por Deus, as outras coisas... Qual que era a base de Davi, da relação de Davi com Deus? Era a sua relação que ele tinha com as suas ovelhas. E isso estava em quê? Foi porque que Deus então ungiu Davi. Foi por isso que Deus ungiu Davi. Então, veja bem isto. Não temos tempo para entrar nisso hoje, né? Sobre esse termo pastor e tudo que envolve. Mas, tudo que envolve no aspecto que eu falo teológico, né? Mas queremos entrar neste aspecto aqui da relação e do nome pastor. Então, veja bem comigo essa questão da comunhão. Comunhão. Eu falei para você que Davi tinha comunhão com as suas ovelhas. A palavra comunhão, irmãos, ela é muito ampla, né? A
palavra comunhão é muito ampla, muito ampla. Então, nós não podemos falar de comunhão em 5 minutos. Teria que ter um estudo só para falar sobre comunhão, né? Então, como já sabemos, isso é assunto para outro estudo. Mas essa comunhão que Davi tinha com as suas ovelhas, essa comunhão de saber, de saber o nome, de chamar pelo nome, de que as ovelhas o seguiam e ele podia guiar as ovelhas porque as ovelhas o seguiam. Então, quando existe essa comunhão, as ovelhas não se dispersam, né? As ovelhas não se dispersavam porque estavam nessa comunhão. Então, essa comunhão é importante. Eu quero que você venha comigo para o Evangelho de João, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus em João 10. Vamos para lá, João 10. E você vai ler comigo, João 10, você vai ler comigo do versículo 3 em adiante, tá bom? João 10, do versículo 3 em adiante. Vamos lá. A palavra de Deus diz: vamos começar desde o 1, tá bom? Vamos começar desde o versículo 1. João 10, versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco, veja bem isto, no aprisco das ovelhas, está falando que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, olha, você vê como que Deus o chama aqui, né? Mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. O pastor das ovelhas é o que entra pela porta. Para este, versículo 3 agora, né? O porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Estou indo bem devagar para você seguir a pegada. Veja bem, ó. Então, veja bem. Ouve a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Não precisa de confusão alguma, né? Porque quando o ladrão e o salteador ele entra, ele chama, as ovelhas não escutam, as ovelhas não o seguem, porque a Bíblia está dizendo que não reconhecem a sua voz. Por que Davi podia ter uma relação com as suas ovelhas? Porque as ovelhas conheciam a voz de Davi. Mas por que as ovelhas conheciam a voz de Davi? Porque Davi conhecia a voz de Deus. Porque Davi tinha comunhão com Deus. Então, antes de querer ter comunhão com alguém, tenha sua comunhão com Deus. Porque esta é a base da sua relação. Continuamos. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 6. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava, o que lhes falava. Versículo 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja bem isto. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E se você não acredite, pergunta para o leão ou o urso que Davi matou, arriscando a vida dele pelas ovelhas. Arriscando a vida dele pelas ovelhas. Então, este tópico fica assim, e nós entendemos. E seguimos entrando mais um pouquinho no Salmo 23, aonde ele fala, por exemplo, de pastos delicados, né? Pastos delicados. Então, a palavra pastor, meu irmão, veja bem, no nosso idioma, ou digamos assim, no latim, basicamente no latim, né? A palavra
pastor tem a ver com pasto, vem de pasto. Então, essa palavra pastor, que está ligada a pasto, pastor e pasto. Pasto é o quê? Pasto é o alimento das ovelhas. Por isso que o pastor, ele pastoreia as ovelhas fazendo o quê? O que que significa isso? O que que é isso? Isso é porque o cara ficou 4 anos estudando teologia? Não. Isso é porque o cara sabe tudo da Bíblia? Não. Isso é porque o cara, ele... Nada. Isso é porque Deus chamou o cara para ser. Tá bom? É porque Deus chamou o cara para ser. Então a base é o chamado de Deus. Teologia vem depois, conhecimento bíblico vem depois, cursos de liderança vem depois, mas o chamado tem que vir primeiro. Então, vejam bem que este pastor, ele pode levar as ovelhas a pastos verdejantes. Ele pode levar as ovelhas para comer nos pastos verdejantes, né? Aí, por quê? Porque leva as ovelhas a Jesus, né? Porque leva as ovelhas a Jesus. E João 6,48 diz que Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Então, o pastor, ele leva as ovelhas para se alimentar em Cristo, em Cristo. Também fala de águas de repouso, né? Sacia a minha sede. Aonde? Nessas águas de repouso. Irmãos, ninguém pode ter sede saciada em lugares de conflito. Não pode. Não pode. Porque a pessoa, quando está vivendo em lugares de conflito e está tomando águas de conflito, a pessoa não tem paz. Se a pessoa não tem paz, ela não pode se alimentar fisicamente, matar a sede, né? Mas o espírito, a alma, não se alimentam em lugares de conflito. Essa que é a grande questão. Então, quando fala de águas de repouso e de saciar a sede, né? Lembre-se que João 4, Jesus com a mulher samaritana, né? Lembra daquela história de Jesus com a mulher samaritana? Onde Jesus falou para ela que ele era a água da vida. Lembra dessa história? Né? Jesus pede para ela água. Né? Depois Jesus fala, olha, se você conhecesse quem te pede água, pedirias e ele água da vida te daria. Né? Então, o pastor, ele leva as ovelhas a este lugar, que é Cristo. Então, depois fala de confortará minha alma. O pastor, ele é o salvador, ele salva a ovelha do perigo, por isso que ele pode trazer conforto. O pastor guia as ovelhas por caminhos de justiça. Por isso que você precisa entender, colocar na sua cabeça, mais que na sua cabeça, precisa de colocar no seu coração, na sua alma, no seu espírito, que todos nós precisamos ser pastoreados. Todas as ovelhas de Davi precisavam ser pastoreadas. Davi precisava ser pastoreado. É por isso que a gente tem uma estrutura, por exemplo, na igreja. Na igreja nós temos uma estrutura. Eu estou falando agora da nossa igreja, da Trinity. Nós temos uma estrutura. Né? Nós somos os pastores que estamos com vocês ajudando, pastoreando, mas nós temos também os nossos pastores, as nossas autoridades. Por isso que eu estou sempre com o pastor Carlos, por isso que o pastor Carlos está sempre com o pastor Rogério está comigo, a gente está conversando, está falando, pastor Luiz com os jovens, tudo isso. Então por quê? Para que nós também, né, pastoreemos a nós mesmos. E além disso tudo, nós temos os nossos mentores, né? Temos o pastor Ron, por exemplo, né? Pastor Ron Moura, que é o nosso mentor, que é o nosso pastor. Então, nós somos pastoreados. Então, por isso que nós podemos pastorear, porque existe, talvez poderíamos chamar de uma hierarquia, digamos assim, que vem da autoridade dada por Deus. Então, tá. Uma coisa bem importante, né? Oxa, mas o nosso tempo já está acabando, irmãos. Uma coisa bem importante, fala sobre... não vai dar tempo de falar tudo. Vale de sombra da morte. Só entende esta linguagem quem já passou por aí. Né? Se você já passou
por uma situação onde quase morreu, talvez de uma enfermidade, por um acidente, tudo, aí é que você já esteve aí neste lugar, no vale, né, de sombra da morte. Então, veja bem que mesmo assim, o que Davi dizia? Não temerei mal algum. Não vou temer mal, né? Porque estou confiado em quem? Estou confiado no Senhor, não temerei mal algum, versículo 4. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado, ele sabe como que funciona o cajado, né? O cajado, ele tem aquela vara, aquela curva, né? Aquela curva, onde tem a ponta, né? E a curva, né? Então, a curva era exatamente para tomar aqui, ó, no pescoço da ovelha, né, e trazer a ovelha de volta. Com a ponta, Davi atacava os inimigos, os lobos, os leões que vinham. Então, é por isso que as ovelhas não precisavam temer mal algum. Por que as ovelhas não precisavam de temer mal algum? Por que as ovelhas não precisavam de temer? Porque elas confiavam no pastor que as estava protegendo dos ursos e dos leões, dos lobos, né? Então, a função do pastor também é isso, proteger você das garras do inimigo, das garras do diabo, proteger você e a sua casa na oração, proteger você e a sua casa na palavra, proteger você e a sua casa, né? Na cobertura espiritual. É muito importante isso, não é pouca coisa não. Não é pouca coisa, tá bom? Vamos seguir, porque já está acabando o nosso tempo, né? Depois diz... Ai, faltou muita coisa ainda, ó. Faltou muita coisa. Veja bem, versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Outras versões, na presença dos meus inimigos ou dos meus oponentes. E unges a minha cabeça com óleo. As ovelhas precisavam ser ungidas com óleo. Porque as ovelhas, elas iam, né, pelos lugares, o pastor guiando e tudo. Então, às vezes, as ovelhas tinham que passar debaixo de cercas, né? Debaixo de cercas. No Brasil, você conhece aquele arame farpado, por exemplo, né? Se tem um arame assim, a ovelha quer passar a sua cabecinha ali, né? Porque a ovelha já vai com a cabeça, né? Ela já vai com a cabeça, né? Então, a ovelha machucava a cabeça da ovelha. Machucava a cabeça da ovelha. Então, o pastor, ele cuidava. Sabe, irmãos? O pastor cuida da ovelha. Então, ele passava óleo na cabeça da ovelha, né? Por isso que ele fala unge. Por isso que o modelo dele era esse, né? Porque quando ele estava passando óleo nas feridas das ovelhas para que elas se sarassem rápido, ele tirava isto como a base da sua relação com Deus. E assim, então, ele, da mesma maneira que ele ungia as ovelhas, ele clamava a Deus para que Deus o ungisse. E por último, então, a palavra de Deus diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Presta atenção nisso aqui comigo, ó. Bondade e misericórdia certamente me seguirão alguns dias da minha vida. Bondade e misericórdia me seguirão algumas semanas da minha vida. Alguns meses da minha vida? Não! O que está falando aí? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Fala comigo. A bondade e a misericórdia de Deus me seguirá todos os dias da minha vida. Glória a Deus, aleluia. Veja bem isto. A bondade de Deus segue você. A bondade de Deus segue você. E porque a bondade de Deus segue você, e porque Ele é bom, não por outra coisa, né? Não porque nós mereçamos, nós então podemos dizer, e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Habitaremos na casa do Senhor para todo sempre.
Habitaremos aí neste lugar do Senhor para todo sempre, nesse aprisco que o Senhor tem para nós como ovelhas para todo sempre. Por quê? Porque nós conhecemos a voz do nosso pastor. Toma muito cuidado, porque se você não reconhece a voz do seu pastor, você pode ser guiado por outras vozes. Não se iluda. Toma muito cuidado com essa comunhão com Deus, porque essa é a base. É através da comunhão com Deus que você escuta uma e outra e outra e outra vez a voz de Deus, e ela é tão familiar para você. A voz de Deus não te deixa ser confundido. Porque a voz de Deus não é como as outras vozes. Então, você precisa de entender isso. Então, como ovelha, você precisa de entender que tudo, ou seja, e para nós terminarmos agora, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é porque Ele te dará tudo. Eu quero terminar com isto. Presta atenção aqui, por favor. Presta atenção, por favor. Estou um pouquinho já além do meu horário, mas presta atenção comigo, por favor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é porque Deus vai te dar tudo do jeito que você quer, da maneira que você quer, na hora que você quer. Não é por isso, não é por aí. Não é por aí só. Não te faltará toda essa relação aqui que Davi falou. Essa relação aqui não faltará. Não te faltará descanso. Não te faltará conforto, né? Versículo 3, né? Não te faltará a liderança, a guia do Senhor, né? Não faltará sobre você a guia do Senhor, versículo 3, né? Não faltará para você a companhia do Senhor. Não faltará, tá vendo? Não faltará para você o consolo de Deus. Consolo de Deus não faltará para você. Versículo 4, não faltará o sustento. E muito cuidado com isso. Não faltará o sustento, não é porque Deus vai mandar a compra do supermercado lá na sua casa e vou chegar num passe mágico, vai estar aqui. Não, não, não. Não faltará o sustento, porque Deus te dará o trabalho. Amém? Deus abençoará você no seu trabalho, Deus abençoará você no seu negócio, Deus abençoará você na sua vida, mas você lembre-se que para ser abençoado, você tem que pedir a Deus e você tem que sair à luta para trabalhar. Não é mesmo? Temos que sair à luta, temos que ir buscar, porque Deus nos guia para que nós sejamos bons profissionais, cumpramos os nossos horários, cumpramos as nossas obrigações com os nossos empregadores, e através disso vem a bênção sobre as nossas vidas. Então o sustento não faltará. Versículo 5, não faltará o gozo, a alegria, né? E não faltará o óleo. Por isso também não faltará a comunhão. Um homem segundo o coração de Deus é um homem ou uma mulher ou uma pessoa que faz de Jesus Cristo ou que tem a Jesus Cristo como o seu pastor. Muito obrigado pela sua presença.